A história da salvação segue então com o reino dividido. Em 722 nós temos uma outra tragédia na história de Israel, uma grande tragédia. A destruição do reino do norte. Salmanassar V, né, invade, Salmanassar V da Síria, ele invade a Palestina e seu filho, né, Sargón II, toma o reino do norte. E esse povo, os assírios, né, que era o império da época, leva embora boa parte da população, mata muita gente, rouba muita coisa. Só que eles eram cruéis, faziam uma coisa muito cruel. Eles pegavam o povo de um lado e levavam para o outro, né? E pegava um povo que estava em outro local e trazia para aquela terra. Quer dizer, trocavam os povos, porque assim eles acreditavam que estariam desestabilizando qualquer reação revolucionária, qualquer impulso de reorganizar uma revolução contra o império. Então eles pegaram muita gente que era do Reino do Norte, israelita, e levaram para outra região, perto da Síria, e trouxeram de lá um povo diferente, um povo pagão, né? Israel nunca vai esquecer isso, porque esse povo vai morar ali na Samaria, e depois os descendentes deles vão se chamar samaritanos. Israel nunca vai esquecer isso, porque vai considerar os samaritanos como um não povo. Vai sempre lembrar, vocês vieram de outro lugar. Os nossos irmãos foram deportados, né? A grande deportação da Síria. Então a gente vê depois essa briga no Novo Testamento, ao longo da história, entre samaritanos e judeus, e começa justamente aqui, quando os assírios trazem um povo diferente para a Terra Santa, né? Mas essa é a primeira catástrofe, 722, então outra data que você precisa decorar, a destruição do Reino do Norte. Então, parte da população que não é deportada corre para o sul, né? E Judá começa a crescer como um centro comercial muito grande, um centro religioso muito grande, né? Já tinha um templo que Salomão tinha construído, né? Com o Reino do Norte, muita gente estava adorando em lugares altos, lugares distantes. Agora voltam, né, a se concentrar em Judá. Um momento difícil, né? E talvez durante esse momento, um tempo de paz que Judá teve foi com o rei Josias, talvez um dos melhores reis da história de Israel, né? Um rei que fez uma revolução muito grande, né? A revolução deuteronomista. Esse rei Josias, ali no ano 620, mais ou menos, ele acha, né, no templo o rolo do Deuteronômio, lê para o povo, chora e faz uma revolução muito grande, né? Tira todo um rito de adoração que existia em Israel, centraliza todo o culto em Javé. É um rei muito bom. Pena que acabou de modo tão trágico, né? 609, ele não permitiu que o faraó Necal passasse nas suas terras, né? Necal estava indo para o norte para combater a Babilônia, e ele não aceita essa passagem, tenta impedir a passagem do faraó e é morto em 609, ali em Meguido, uma tragédia muito grande para a história de Israel. Um rei tão bom morrer daquela forma, né? Flávio José, um historiador, diz que ele foi atingido logo no início da guerra, né? Os inimigos perceberam que Josias era o rei e o atacou com uma flecha. Então, assim, ninguém esperava que ele morresse de modo tão rápido e, assim, ainda nos primórdios da batalha. E é uma tragédia muito grande para a história de Israel. Perder um rei dessa forma. Meguido. Meguido vai ficar marcado para sempre na mente daquele povo. Meguido é um lugar de morte, Meguido é um lugar de guerra, né? E depois surge uma tradição que diz: em Meguido haverá de novo uma grande batalha, a batalha onde Deus vai vencer, né? Por isso que em Apocalipse aparece esse termo, Hamegido, né? A gente conhece como Amargedon, que é o Hamegido, é a montanha de Meguido, que na verdade é uma planície, mas dada a importância, é chamado de montanha, Hamegido, e aí se espera a batalha final do Amargedon. Mas a morte desse rei em 609 foi mais um passo dramático para Israel, a morte do rei Josias. Israel segue a sua vida no Reino do Sul, mesmo assim, e aí sim, em 587, nós temos a maior tragédia, essa sim,
da história do Antigo Testamento. Se de tudo você não conseguir decorar nenhuma data, decore pelo menos essa. 587. A destruição do Reino do Sul. A destruição total por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias tinha previsto isso. Jeremias falou, olha, é melhor a gente fazer aliança com a Babilônia. O modo que Deus tem de nos salvar é fazendo aliança. Mas o povo esperava um Deus mágico, como ainda hoje muitos esperam. Um Deus que vem com espada mágica, que mande seus anjos, né? E nos liberte. Jeremias falou várias vezes, isso não vai dar certo. Porque imagina, é só a gente correr para o templo. Ninguém consegue entrar no templo do Senhor. E foi dramático quando Nabucodonosor entrou no templo, destruiu tudo que tinha ali, queimou e levou o povo cativo para a Babilônia. É triste demais essa parte da história. Principalmente quando o rei Sedecias, né, que era o rei da época, tenta fugir. Depois de não ouvir Jeremias, ele tenta fugir, é capturado. Nabucodonosor, ele corta a cabeça dos filhos dele, na frente dele, e depois fura os olhos de Sedecias. Nabucodonosor queria que fosse a última visão dele neste mundo, fosse ver os filhos partindo dessa vida triste. O rei é levado acorrentado. A história quase como que se acaba para Israel. É o momento mais dramático. E Israel fica exilado na Babilônia, né, de 587 até 538. É um tempo difícil, exilado, mas a gente vai ver que é o momento que Israel mais produz. É o momento que Deus está com ele e mais eles produzem.